tutorial completo de como fazer a sua declaração do imposto de renda em 2024? Vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, Pamela Contadora com vocês e hoje eu preparei um tutorial super especial de como você baixar o arquivo e fazer a sua declaração do imposto de renda em 2024 sem ter nenhuma dor de cabeça, livre do leão te pegar. Então vamos à tela que eu vou te explicar. Aqui na tela comigo você vai colocar no Google Programa, Declaração, Imposto de Renda 2024, que é o ano que você está declarando. Então você vai aqui, ó, sempre se atenta para você baixar no site do Gov mesmo, tá? E aí você vai selecionar o programa de acordo com o seu tipo de sistema operacional. Aqui no nosso caso é o Windows, então você clica em baixar programa e ele vai instalar o programinha aí nos seus downloads. Eu não vou clicar porque eu já fiz essa instalação, mas basicamente ele vai baixar aqui o programa, então você vai lá em Downloads, depois que carregar, espera carregar, tá? Senão ele não vai aparecer. E aqui pra mim já aparece porque eu já baixei, tá? Então vou só te mostrar como que você faz. Aqui apareceu o programa, que se chama o programa executável. Então você dá 2 cliques e aí ele vai começar a instalação no seu computador. Você clica aqui sim, ó, aqui, por que aparece essa imagem? Porque eu já tenho o programa baixado, então você clica em sim, atualize, criar um atalho, avançar, e aí ele vai carregar. Feito isso, na sua área de trabalho, ele vai aparecer, mas você também pode colocar, ó, IRPF 2024, que ele já vai aparecer aí no seu computador. Clique em abrir, ele demora um pouquinho para abrir, é normal. Alguns momentos depois. E depois disso, essa é a carinha do dito cujo. Então você tem várias abinhas aqui, como por exemplo, nessa aba declaração você consegue criar uma nova, você consegue abrir uma que você já fez, consegue retificar, excluir, imprimir a declaração, o recibo, o DARF é o boleto do imposto de renda, quando você tem imposto de renda para pagar, né? E também até o DARF de doação, se você quer destinar uma parte do seu imposto de renda para o ECA, né? Ou para a pessoa idosa, algum lar, algum tipo de doação você consegue fazer também, tá? E você também consegue importar o seu informe de rendimento do plano de saúde. Comunicar se você saiu do país, então são várias coisas que você consegue fazer aqui. Na parte de ferramentas, você consegue fazer cópia de segurança ou restaurar, de repente você fez em um outro computador ano passado, e aí você quer restaurar para o seu computador. E também, gente, eu esqueci de falar, mas dá para você fazer a sua declaração online no site do ECAC. Porém, por experiência própria, eu já tentei fazer, só que o sistema, ele começou a apresentar falhas e aí eu perdi meio que as coisas que eu estava digitando. Então, eu acho mais seguro fazer pelo programa mesmo, você instalar o programa no seu computador. Dá para você até baixar um aplicativo também. Inclusive, se vocês comentarem aqui embaixo pedindo para fazer no celular a declaração, eu posso preparar um vídeo para vocês, tá? Mas eu acho mais confiável e mais tranquilo fazer pelo computador, não fazer pelo online da Receita Federal, não, lá pelo ECAC, que é meio confuso, tá? E aqui ele também aparece os links com as novidades, né? As novidades, o Carnê-Leão, tudo isso. E aqui é quando você vai fazer uma nova declaração. Então você pode fazer uma declaração pré-preenchida, aí você precisa colocar o seu login e senha do GovBR e eles precisam estar no selo de autenticação. Olha, até erro a palavra. Eles precisam ter um selo de confiabilidade prata ou ouro. Você pode também fazer a sua declaração importando os seus dados de 2023, mas o arquivo da sua declaração precisa estar no computador que você está fazendo. Se não tiver, você não consegue copiar, tá? Os dados do ano passado. E também você pode incluir e iniciar uma declaração em branco, tá? 12 segundos depois. Então, pessoal, criei aqui um CPF fictício, tá? Então esse CPF não é de ninguém, pode ficar tranquilo. Vou colocar um CPF fictício, tá? Só para o exemplo aqui, vamos ver se ele gerar CPF. E aí a gente coloca aqui os dados, né? Maria das Flores
sei lá, vou criar um nome fictício. E aí você clica em OK e ela vai começar a fazer a declaração. E aí ele fala aqui, ó, preencha todas as fichas da declaração e ao final acesse o quadro comparativo, que o programa, ele automaticamente ele vai te indicar qual é a forma de cálculo mais benéfica para você. Se é por deduções fiscais, né, as deduções legais que você pode lançar, ou se é pelo desconto simplificado que você aplica os 20%, tá? Eu vou explicar mais a fundo isso, então fica até o final do vídeo. Inclusive, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, dá o seu gostei para ajudar a alavancar o canal, tá? Nós queremos chegar aos 1000 seguidores, então você é parte fundamental disso para nos ajudar. Então, dá o seu gostei aí e se inscreve. Mas voltando aqui para o conteúdo, basta você clicar em OK e ele vai abrir a declaração aqui. E aí eu vou te explicar como que funciona as fichas. Tá vendo que aqui tá escrito fichas da declaração? São separados por itens. Então, o primeiro item é você colocar a identificação do contribuinte, ou seja, a sua própria identificação, se você que está declarando. Então, você escolhe se você vai fazer uma declaração de ajuste anual, que é uma declaração normal, ou se é uma retificadora. A retificadora, quando você coloca, você é obrigado a colocar aqui o número do recibo, tá? E por que que as pessoas fazem a declaração retificadora? De repente colocou algum valor errado, alguma informação tá diferente, um número, alguma coisa, então ela serve para corrigir, tá? Então aqui nesse campo você coloca a sua data de nascimento, você coloca título eleitoral, o título eleitoral ele é facultativo, tá? Se a pessoa é portadora de uma doença grave ou doença mental, você pode colocar, porque essas pessoas, elas têm prioridade no recebimento do valor a restituir, né? Caso a Receita Federal você declare aqui e você tenha valores a receber da Receita, você consegue receber mais rápido ainda, tá? Então aqui você coloca se houve alteração nos dados cadastrais, se você casou, se você mudou de casa. Nesse caso aqui desse exemplo eu vou colocar aqui não. Se você possui cônjuge ou companheiro, você pode colocar o CPF aqui, tá? Lembrando que colocar o CPF aqui não quer dizer que o seu cônjuge é o seu dependente. Apenas se a gente colocar lá na ficha de dependentes. Tem bastante gente que tem essa dúvida. Ah, eu não vou colocar que eu não tenho cônjuge. Não, você tem que colocar que você tem o seu cônjuge, você vai colocar o CPF dele aqui, só que você não coloca ele como dependente, caso ele não seja seu dependente, tá? Não tem problema nenhum. E aí, ó, se você era residente no exterior e passou a ser residente do Brasil em 2023, que não é o caso aqui, vai preencher todos os dados aqui, né? Então, seu endereço, telefone, CPF. E aqui no ocupação principal, você vai colocar também qual é o tipo de atividade que você presta. Se você é um MEI, se você é um funcionário público, se você é um bolsista, né? Meu sonho era ser bolsista, mas não consegui. Para pagar meu mestrado, né, gente? Que é muito caro meu mestrado. Mas, enfim, continuando. Então, aí você coloca aqui todos os seus itens e aí você vem para a ficha de dependentes. Então, digamos que a Maria das Flores, ela tivesse um filho. Aí ela consegue colocar aqui, ó, se você tem um filho ou enteado de até 21 anos, você consegue colocar, desde que esse filho ou enteado não exerça atividade remunerada. Porque se exercer, você vai ter que colocar os rendimentos dele aqui. E aí, o que acontece se você não colocar? A Receita Federal cruza esses dados e você pode ser autuado, multado e cair na malha fina e ter que declarar pagando multa e juros. Então não é o ideal, tá? Se você tem um filho que tem renda, não coloque ele como seu dependente, porque vai dar problema, tá? Então se você tem um irmão, né, de até 24 anos ou de 21 anos e você tem a guarda judicial, se os seus pais, avós receberam abaixo de 24 mil e você cuida deles, então você consegue colocar eles na sua declaração, tá? Lembrando que é obrigatório o preenchimento do CPF, da data de nascimento, do nome e colocar se o dependente mora com você ou não. Então, mesmo que seja um bebezinho, tá? Acabou de nascer, tem 2 meses,
já tem que colocar o CPF dele aqui, tá? Inclusive sai até na hora lá quando o bebê nasce. Nessa ficha aqui de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica, você coloca todos os ganhos que você recebeu da empresa. E você pode colocar um valor aleatório? Não, não pode. Você tem que pegar o informe de rendimento que a sua empresa ou a contabilidade que você contratou, ela te entrega sempre no mês de fevereiro, tá? De cada ano, que é referente ao ano anterior. Então, eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Esse é o informe de rendimento, tá? Tá vendo que aqui tá exercício de 2024? Porque você tá entregando em 2024, mas ele se refere ao ano calendário de 2023. Aqui tá apagado, né? Por causa da lei de proteção de dados, né? Mas aqui vai aparecer o CNPJ da empresa que você trabalha, o nome empresarial, aqui aparece o seu CPF, o seu nome e todos os rendimentos. Nesse caso aqui, ele não teve rendimentos tributáveis, ele só teve rendimentos isentos. Então eu vou mostrar aqui para você como é que lança, tá? Mas basicamente nessa parte de rendimentos tributáveis ele não coloca nada. Se você fosse colocar, você colocaria aqui, ó, seu rendimento, contribuição previdenciária, imposto de renda, tudo mais, que não é o caso dela, tá? Então aqui é rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Então você coloca aqui, lembrando que até R$ 2.112 é isento, então você declara e não paga nada de recebimentos na sua pessoa física, tá? Acima disso você paga imposto. Então aqui nesse exemplo, aqui ó, no rendimentos isentos, aí eu coloco aqui ó, no caso dessa nossa cliente, lucros e dividendos, coloco que é a titular, o CNPJ, a fonte pagadora e o valor, tá? Só para vocês verificarem. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então aqui esses rendimentos entram 13º, alguns rendimentos de alguns tipos de aplicações, então você precisa verificar no seu informe o que aparece. Quero mostrar agora para você a ficha de bens. É nessa ficha que você mostra a sua evolução patrimonial. Então, por que ela é tão importante aparecer aqui no imposto de renda, sua declaração? Porque ela é a ficha patrimonial da sua vida. Então, nela tem que aparecer todos os seus bens. Então, por exemplo, você tem um apartamento, aí você tem que colocar aqui, ó, o seu apartamento. Você tem um carro, você tem que colocar. Você tem um saldo de CDB em algum banco, você tem que colocar. Você tem ações na Petrobras, tudo você tem que colocar. E ele mostra a sua evolução patrimonial, tá? Por que é tão importante? Porque, digamos que você vai comprar algum bem, você vai precisar de um financiamento, de alguma coisa. Então, tendo isso declarado, facilita para você conseguir. Mas também, se você vai tirar um visto, então assim, você quer viajar para os Estados Unidos, precisa comprovar que você tem bens, que você tem coisas. É nesse documento que eles olham, tá? E aqui na parte de dívidas e ônus, você coloca também os seus financiamentos. Então, você tem o financiamento no FIES, o financiamento imobiliário, você pegou empréstimo com algum banco ou empréstimo no exterior. E aqui você coloca e sempre coloca o valor que você pagou durante o ano também, tá? E aqui na parte de pagamentos efetuados é onde você consegue lançar todos os valores que você pagou de despesas que são dedutíveis no imposto de renda. Então, digamos que você teve gastos com médico durante o ano, você consegue lançar aqui. Você teve gastos com educação, você consegue lançar também. Só que os gastos com educação são limitados a 3.500 e alguma coisa. Então, mesmo que você tenha pago 30 mil reais de faculdade para você ou para o seu filho, não sei, a Receita Federal permite que você só deduza esse valor, que só entre para diminuir o seu imposto esse valor. É pouco, né? Mas, infelizmente, é isso. Então, aqui tem uma relação de várias despesas que você consegue diminuir do seu imposto de renda, tá? E lembrando, aqui tem a parte de aluguel de imóveis. O aluguel de imóvel, mesmo que você lance, ele não diminui o seu imposto de renda. É só para a Receita Federal saber para quem você está pagando o aluguel, para ele cobrar essa pessoa que está recebendo esse aluguel. Só para isso, tá? Então, nem tem a necessidade de você lançar aluguel na sua declaração, porque ela não vai diminuir em nada o seu imposto. Então, feito isso, preenchido a sua declaração, lembrando que eu coloquei aqui dados fictícios, né, gente? É uma declaração mais simples, eu não abordei o tema de ações, de nada disso, porque isso é mais detalhado. Inclusive, se você tem esse tipo de declaração e precisa de ajuda, clica no link aqui embaixo, conversa com um dos nossos especialistas. Quem sabe a gente consegue te ajudar fazendo a sua declaração, né?
Mas é isso, e agora, depois que você preencheu tudo isso, você pode clicar nesse validador aqui, que é o checkzinho. Claro que na minha vai aparecer erro, tá? Porque eu não preenchi os campos obrigatórios, como por exemplo o endereço, eu não coloquei o número de dependentes, se eu tenho ou não, o valor dos rendimentos tributários, rendimentos isentos, mas você vai validar aí, e aí quando ele não aparecer mais nenhum erro, e não tem problema aparecer essas advertências, tá? As advertências você consegue transmitir mesmo assim. Depois que você validou e sumiu tudo, aí você vem aqui, ó, e entregar a declaração, tá? E aí, nesse caso aqui, ela vai falar que não vai ser transmitida porque existem erros, tá? Mas no seu caso não vai ter os erros, então você clica em transmitir e vai aparecer esse recibo aqui para você, ó. Então, gente, vai aparecer para você esse documento aqui, essa é a declaração, tá? Inclusive, você pode imprimir aqui no sistema também. É só você vir aqui, ó, imprimir declaração, e aí você seleciona qual a declaração que você quer e você clica em imprimir. Aí para vocês vai aparecer borrado, mas o sistema tá lento, só para vocês verem. Aí para vocês vai aparecer borrado, mas é isso, essa é a declaração, tá? É importante você guardar por até 5 anos, porque é um documento fiscal, então você tem que deixar guardado. E também o recibo. O recibo ele é muito importante porque você consegue retificar caso o anterior esteja errada, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês um modelo do recibo. A primeira página vem os seus dados e a segunda vem o número de recibo, tá? Então, basicamente é isso. E se você é uma pessoa bem precavida e quer também copiar a cópia de segurança, você quer guardar, você vem aqui em ferramentas, cópia de segurança, guardar, e aí você coloca cópia da declaração com os dados atuais, seleciona a sua declaração, clique em avançar e salva lá no seu computador, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado até aqui. Se você gostou desse conteúdo e tem dúvidas sobre mais alguma coisa voltada a esse tema de declaração, coloca aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!